Olha, a OpenAI, que é a IA, né? Empresa americana que pesquisa a inteligência artificial, está acusando a startup chinesa DeepSeek de usar os seus modelos de treinamento para inteligência artificial. Quando a empresa chinesa lançou o seu modelo de raciocínio, surpreendeu o mercado e as empresas de tecnologia. O desempenho da DeepSeek chinesa foi impressionante em tarefas cognitivas e, olha, os resultados foram compatíveis aí aos modelos norte-americanos, só que muito mais barato. O governo da Itália reagiu a essa acusação da OpenAI, inteligência artificial. A Autoridade de Proteção de Dados Pessoais da Itália suspendeu o aplicativo da DeepSeek. Porque, olha, Giorgia Meloni está assim com o Trump, hein, nas plataformas de download das lojas da Apple e da Play Store. O órgão classificou o aplicativo como possível risco para os dados de milhões de pessoas no país. Luca Bassani, já começou a guerra. Não é uma guerra militar, não é uma guerra nuclear, é uma guerra comercial, uma guerra econômica, uma guerra geopolítica. Giorgia Meloni teve há pouco, foi, se eu não me engano, o primeiro líder europeu, a primeira líder europeia a estar com Donald Trump. E se deram muito bem. Ela já está ecoando aqui a política americana de contenção da China. Como você vê esse surgimento da DeepSeek? E será que foi fruto de espionagem? Eu lembro aqui, só para completar a pergunta, Coronel Douglas Macgregor ridicularizando os Estados Unidos quando estavam preocupados com balões chineses sobrevoando o seu território. Falou, tem milhares de chineses em laboratórios, hospitais, empresas de tecnologia, universidades que estão lá passando informações para a China. Como é que fica essa questão? Quero a sua análise. Luca Bassani, o melhor correspondente internacional do país. Muito obrigado, querido Capês. Ontem nós traçamos aqui paralelos com a corrida espacial, né, que entre a década de 50 e 70 do século passado, as duas potências do nosso planeta, os Estados Unidos e a União Soviética, batalharam para ver quem alcançava os cosmos primeiros. Os soviéticos foram pioneiros em muitas coisas, mas acabaram não alcançando a Lua como os americanos em 1969 com Neil Armstrong. Agora, a nova corrida espacial é a corrida pelo AI, com aplicações das mais diversas, tanto no entretenimento, na cibersegurança, pode ser também por aspectos militares, aspectos da medicina. Então, todo mundo sabe que é uma corrida muitíssimo valiosa. A Itália, como você bem colocou, foi o primeiro país europeu a proibir a DeepSeek a funcionar na sua nação. Inclusive, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais fez uma série de questionamentos à empresa chinesa, perguntando quais dados são coletados, de quais fontes, para quais finalidades e qual a base legal para o tratamento e armazenamento desses dados nos servidores chineses. A empresa tem 20 dias para responder, mas por enquanto não se manifestou. A gente vê que claramente 2 blocos serão formados. A DeepSeek causou grande impacto no mundo todo, apesar de ser uma empresa de 2023, por ter conseguido, com cerca de 5% do orçamento das outras gigantes do setor, ter feito um modelo bastante útil, bastante rápido e com uma resposta, uma inteligência muito semelhante ao ChatGPT, ao Gemini da Google, ou até mesmo outras ferramentas desenvolvidas pela Microsoft. Agora, há essas acusações muito fortes que recaem sobre a DeepSeek por copiar o modelo. A gente sabe que na China as questões relacionadas à integridade da invenção de certas pessoas, né? A propriedade intelectual não é muito respeitada, é um país com outras leis em relação a copyright, em relação às leis trabalhistas, e, portanto, isso pode ser um grande problema jurídico internacional, já que as leis americanas e chinesas em relação às empresas, em relação à própria propriedade intelectual, como eu coloquei, são bastante diversas e precisa ter uma série de evidências que comprovem isso. Acho que a gente sai ganhando nessa guerra, nós como brasileiros, nós como usuários, afinal, mais inovação surgirá, o serviço se tornará mais barato, mas, obviamente, que todos querem saber para qual finalidade serão utilizados esses dados coletados, principalmente se tratando de um país autocrático, unipartidário de um lado, que é a China. Não que as outras empresas sejam limpinhas, sejam honestas e boazinhas. Sabemos que também há vários vazamentos de dados por parte das empresas americanas, mas
pelo menos nesses outros países, há uma série de artefatos jurídicos que protegem os usuários e fazem com que as empresas paguem indenizações bilionárias caso sejam descobertos alguns problemas, né, maus feitos. Então, a gente vai ficar analisando essa questão, vai ser interessante de observar durante os próximos meses o desenrolar dessa problemática. Aqui do Brasil, vamos estar assistindo de camarote, né? Estou lembrando aí, ô Luca, do Klaus Fuchs, que foi o espião alemão que vazou os segredos da bomba atômica para a União Soviética em 49. E quem acabou levando a culpa, que foi para a cadeira elétrica, os Estados Unidos era muito antissemita naquela época, foi o casal Julius e Ethel Rosenberg, né? Foram eletrocutados com sérias dúvidas sobre se eram culpados ou não, né, Luca? Muito boa noite, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu quero saber o seguinte, Ricardo Rose, o que vai dar isso aqui? Os chineses ficam quietinhos, o Trump grita, bate na mesa, o Biden xinga, o Xi Jinping fica quietinho. Solta vírus. Agora ele vem e lança, a China lança esse novo modelo muito mais barato. Acho que 6% do custo da inteligência artificial produzida por plataformas americanas. Como é que você vê o início dessa guerra, que será uma guerra total? Rússia e China lado a lado contra o Ocidente. Capês, acho que a palavra guerra é perfeita nesse assunto. Certamente a corrida pelo controle da inteligência artificial é a nova corrida ao espaço, não há dúvida, mudando apenas o player. Estados Unidos de um lado continua sendo ele, do outro lado não é mais a Rússia, a União Soviética, agora é a China, que é o grande concorrente dessa corrida pelo controle da inteligência artificial, e o Trump, que quando tomou posse anunciou investimentos bilionários nessa área. No 8º dia de governo, já tomou logo um socão no queixo do Xi Jinping, que, de novo, quietinho, lançou a sua plataforma, entre aspas, que teoricamente tem a mesma potência, ou pode ser até melhor que as da OpenAI, mas com um custo de 5%, que despencou as empresas americanas, o preço das empresas na bolsa, causou um alvoroço, certamente pegou o presidente Trump de calças curtas com esse passo. E o que me preocupa um pouco, Capês, é o seguinte, Estados Unidos e China vão rosnar, mas vão se ajustar. São dois gigantes e o Trump já mostrou isso depois que tomou posse, conversando, ligando para o presidente Xi Jinping, o convidando para sua posse, inclusive fazendo com que o dólar baixasse no mundo inteiro. A minha preocupação são os países, e no nosso caso o Brasil, que giram em torno da China, no caso os BRICS. E o Brasil está lá, na letra B, logo no começo, que era apenas um acrônimo, depois virou um grupo comercial e agora, na minha opinião, está se tornando um grupo geopolítico, tendo como sua grande cabeça a China, logo abaixo seu irmão mais novo, a Rússia. Porém, o Brasil não tem tamanho, nem estrutura, nem relevância para gritar nisso. No momento que os BRICS quiserem fazer suas negociações, por exemplo, em moeda única que não o dólar, moeda própria que não o dólar, pode ser bastante comprometedor para o Brasil, porque o Trump não vai gostar e provavelmente ele não vai agir diretamente na China, vai agir nos países que estão em torno da China. E aí o Brasil tem a China como principal parceiro comercial, os Estados Unidos como segundo maior parceiro comercial. Nós estamos numa posição bem delicada. Meu querido João Belucci, a China está avançando. Essa questão agora do DeepSeek vai acabar com as plataformas americanas concorrentes, análogas, e também você tem o TikTok. Está chegando ao faturamento de 120 bilhões de dólares no mundo inteiro, 170 milhões de usuários só nos Estados Unidos, e já vai passar a meta daqui a pouco, que é o antigo Facebook. Como você vê isso, essa preocupação? Você viu que ao lado do Donald Trump estavam os principais donos das plataformas, seja plataforma de venda, plataforma de inteligência artificial, plataforma de mídia digital. Como você vê esta guerra, que já diziam todos os especialistas militares americanos, nós estamos focados na Ucrânia, mas nosso grande inimigo não é a Rússia, é a China. É a China, e a China tem um longo histórico ali, né, de abalroamentos, vamos colocar assim, com o chamado mundo ocidental. Eu acho que, como toda tecnologia, é natural que as seguintes, as vindouras, sejam mais baratas, elas se aproveitam dessa abertura de caminho feita pelos players anteriores e acaba se aproveitando. E a inteligência artificial, ela tem dezenas, centenas de funções e tarefas que nem todas ainda foram exploradas. Eu acredito que vai haver
um acomodamento, vão conviver ambas, as chinesas e as americanas. É óbvio que, como todo boato de bolsa de valores, todo lançamento de grande produto, você impacta o serviço do concorrente, né, os valores da ação. Teve uma queda, mas eu acredito que há a tendência de voltar os valores, até por, em tese, as plataformas já consolidadas serem mais confiáveis. Vide que o modelo operado na China em termos de esse chamado capitalismo de Estado, de partido único, partido comunista, não há uma grande privacidade, de informações, né? Uma gama de informações tão grande sobre as empresas quanto você é obrigado a ter nos Estados Unidos e outros países que são democracias. Então, essa AI chinesa, ela está submetida a um regramento, em tese, menos severo do que as plataformas americanas nos Estados Unidos. E ela também não se mostra ainda, já existem muitos vídeos da AI chinesa, a questão do regime político. Se você perguntar coisas contrárias ao regime político chinês, ela tende a não responder, ou pior, pode até te direcionar para outro entendimento sobre o tema. Então, as plataformas já tinham um viés, né, em termos ideológicos, e a da chinesa tem um total viés. Então, acho que pelo menos nesses termos ainda vai haver um equilíbrio, viu, Capês? Ana Beatriz Rich. Não, eu acho que é muito interessante a gente notar como atividades que, em tese, seriam privadas, estão diretamente associadas aos governos e à política. Então, a gente já comentou, na posse do Donald Trump estavam lá todos os fundadores, os criadores das diversas empresas de tecnologia, as Big Techs, e agora a gente vê, inclusive, a OpenAI dizendo que ela vai precisar que o governo americano intensifique a proteção à segurança nacional por conta dessa questão envolvendo a DeepSeek. Então, a gente vê nesse momento a importância que essas tecnologias têm para o mundo como um todo, para a política como um todo, e precisamos entender como os governos vão se comportar, porque é como o Ricardo Rous colocou. A gente tem uma questão que muito provavelmente os Estados Unidos não vai entrar num embate direto com a China nesse momento, mas ele pode, de alguma forma, tentar pegar aqueles que estão próximos para, de alguma forma, combater eventuais ameaças. Então, a gente está num momento bastante delicado. Essas tecnologias, elas ainda são muito novas, muito imprevisíveis e, claramente, são de interesse nacional. Túlio Nasa, DeepSeek, busca profunda, e aí? Eu acho que nós temos que fazer uma busca profunda num contexto histórico, viu, Capês? Porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento histórico hoje. Eu tenho ouvido você falar muito dessa guerra econômica, você está coberto de razão. Eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que com esse segundo mandato do Trump está declarada a Segunda Guerra Fria Mundial. Essa Segunda Guerra Fria Mundial muito focada no imperialismo econômico, ou seja, é uma expansão de território econômico no mundo. Mas isso não começou hoje, né? Eu queria fazer um brevíssimo aqui contexto histórico que é fundamental. Há 20 anos atrás, a China, já pujante na sua economia planificada de Estado, ou seja, é aquele capitalismo influenciado pela política, né? Inclusive, vai aqui um registro histórico, a própria ideologia nazista também era da economia planificada, a conquista de territórios pela decisão política sobre a economia. Então, vamos lá, 20 anos atrás, a China, e hoje ainda já era a maior poluidora do mundo, não respeitava direitos trabalhistas. Quantas operações, Capês, na época que você era promotor, você não participou aqui em São Paulo, de uma forma direta ou indireta, de apreensão de produtos falsificados vindos de que país? Isso, despejado ao longo do mundo. Quantos e quantos produtos falsificados a China não produziu nos últimos 20 anos e abarrotou o mundo deles? Então, existe aí uma guerra econômica no qual a China, há muito tempo, usa armas que não são armas democráticas, pelo menos pelas principais regras e princípios de convenções internacionais. Muito bem, chegou um certo ponto que a China passou a incomodar, realmente a prejudicar os Estados Unidos. No primeiro governo do Trump, ele já, e aí tem a ver também com as taxas que ele quer subir, ele já subiu em 25%, o maior valor da história, as taxas, taxando os produtos agrícolas vindo da China. O governo Biden manteve a taxação, tá? Não tirou a taxação. E agora o Trump está falando em subir para 50%, para dobrar. Então, se isso não é uma guerra fria, eu não sei o que seria uma guerra. Agora, qual é
O que está, então, nessa questão aí da inteligência artificial? É a ponta do iceberg, né? Os Estados Unidos está querendo dizer o seguinte, olha, será que essa empresa não está roubando de novo a tecnologia, violando direitos autorais e por isso consegue baixar o preço nesse sentido? Muito bem. Qual a posição que eu entendo que o Brasil deve tomar em relação a isso, né? O Ricardo foi muito assertivo em dizer que o Brasil tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, mas muitas vezes na dificuldade surge a oportunidade. Muitas vezes na dificuldade surge a oportunidade. Quem se beneficia com essa taxação do Trump em relação à China? O Brasil. O Brasil. O Brasil passou, como aconteceu nessa taxação de 25%, a ser o maior exportador para a China. Antes eram os Estados Unidos, porque a China, por reciprocidade, também vai subir, vai sobretaxar os produtos americanos e abre espaço para o Brasil. Então, o Brasil, eu acho que tem que ser muito equilibrado, tem que ter muita habilidade para não roer a corda com nenhum desses grandes, desses pitbulls, né, que nós não temos tamanho para enfrentar, e aproveitar as oportunidades. E também nós aqui, Capês, rezarmos para que essa Guerra Fria não vire guerra quente. Pois é, eu acho que já, né, Roso? Eu acho que já praticamente o Trump, já no primeiro mandato dele, anunciou que a China era o seu alvo preferencial. A China se beneficiou muito dos erros estratégicos do Joe Biden. Joe Biden conseguiu uma façanha. A Rússia e a China viraram aliadas. E ainda o Irã entrou ainda nessa aliança. Mas a Coreia do Norte está se criando um bloco oriental perigosíssimo. E os Estados Unidos está tentando, claro, separar a Rússia da China, talvez seja meio tarde. Por favor, como é que você vê essa guerra fria ou guerra quente? Eu acho que essa guerra quentíssima está só começando. A DeepSeek é a primeira, a chinesa, a mostrar sua inteligência artificial e já causou todo esse alvoroço. Até agora era só empresas americanas que controlavam esse setor. Agora imagina, o Alibaba, que é um gigante chinês, já anunciou que desde o ano passado já investiu mais de 2,5 bi de dólar em startups para desenvolvimento de inteligência artificial. Agora já disse que a que ele vai apresentar ao mercado supera a DeepSeek. Não é que supera a OpenAI, não supera o ChatGPT Pro, não. Supera essa chinesa. Então os chineses estão começando agora a mostrar, colocar suas cartas na mesa, que até agora era só os americanos que tinham colocado. Então isso aí você vai ver que vai ser uma guerra quentíssima, porque o Trump, como tem como grande bandeira um investimento largo em inteligência artificial, porque quer dominar esse segmento, e ao lado do Trump tá os gigantes das redes sociais, da tecnologia americana, vai ser uma guerra quentíssima. Ô Belucci, agora é o seguinte, nessa guerra quentíssima, como é que vai ficar o Brasil? Essa é a minha preocupação, porque se são países competitivos, rivais, tudo bem. Agora, se começar a caminhar por uma guerra, confronto, o Brasil está nos BRICS. Está nos BRICS. O presidente Lula vai presidir os BRICS, vai ser o próximo presidente dos BRICS. Como é que vai ficar essa questão? Os BRICS estão querendo combater fortemente os Estados Unidos, no ponto de vista econômico, substituindo o dólar como moeda para as transações entre os países. Vai ser uma nova moeda ou vai ser o 40% em dólar e 60% na moeda dos próprios países? E o Trump já ameaçou retalhar. Os BRICS estão virando cada vez mais uma estrutura geopolítica e não econômica. Essa é a minha preocupação. Como é que você vê o acirramento? É uma guerra tecnológica, a gente pode se beneficiar, mas daqui a pouco vão dizer o seguinte: quem não está comigo está contra mim. E aí? Não, perfeito, Capês. Eu acho que vai chegar a esse ponto sim, até porque, como você mencionou, os BRICS eles surgiram como uma ideia, somente uma parceria econômica com nome criado por um antigo presidente do Goldman Sachs, enfim. Só que ele vai se ampliando. Agora ele já tem um banco, ele já tem mais integrantes, a grande maioria dos integrantes não são democracias, são ditaduras. E o Brasil ele está ali não como grande líder do BRICS, até porque ele não teria condições perante Rússia e China. E eu acho que vai chegar esse momento. Já provavelmente já vai se especular, porque você já tem dentro dos BRICS um exército querendo ajudar o outro. Já vai começar a se exigir um apoio militar. Então, creio que vai chegar esse ponto de inflexão e o Brasil vai ter que se decidir. Com o Lula estando na presidência do BRICS futuramente, é pior ainda para o Brasil, porque ele vai ter que decidir. Quando se falou da história da moeda dos BRICS, a China e a Rússia rapidamente falaram: a ideia foi do Lula, viu? Já jogaram para ele, inclusive, que a ideia foi dele. É evidente que para a China e para a Rússia, para os outros países mais fortes, não é o ideal que seja o dólar a moeda a lastrear, só que essa é a condição que os Estados Unidos impõem. Acho que a grande questão é o tratamento de dados, porque
por mais que as empresas nos Estados Unidos, as Big Techs, estejam submetidas a uma legislação de uma república democrática, toda empresa, quando atinge um nível desse tamanho, né, que elas têm, elas acabam também transacionando diretamente com o governo e acabam prejudicando a livre concorrência também. Ou seja, esse negócio que acontece na China, do Estado favorecendo algumas empresas, acaba ocorrendo nos capitalismos, nos mercados mais livres. Então, o Estado e essas Big Techs ficam se servindo o tempo inteiro. Infelizmente, não vai ser levado em consideração o que é melhor para as pessoas, imagino. Vai ser levado em conta o que é melhor para os governos e para controle social, porque por trás dessas inteligências artificiais tem bastante história de controle de população, controle sobre as massas. E só se lamentar que, independente de qualquer inteligência artificial que venha a ser aplicada no Brasil, ou que o governo tenha que futuramente adotar, ou o modelo chinês ou americano, como pode caminhar para acontecer, a única certeza é que não vai diminuir a máquina pública no Brasil, isso não vai servir para nada, viu?